Olá pessoal, Fabrício Oliveira, estamos voltando aqui no estudo, né, em 2020 aí a todo vapor, com a obra de André Luiz, No Mundo Maior, uma obra espetacular que fala muito sobre a questão da saúde mental e da influência dos aspectos espirituais sobre a saúde mental. Vamos avançando aqui, nos coube a responsabilidade de falar sobre o capítulo Psicose Afetiva, o capítulo 13. E é curioso porque eles tratam do elemento da psicose no sentido da loucura associada a um aspecto afetivo, suas possíveis origens, né? Deixa aí para bom entendedor, pingo a letra. É uma mulher que está vivendo uma situação de desespero afetivo, uma mulher nobre, digna, que se sacrificou desde a infância e que muito cedo teve que trabalhar e ajudar a mãe. A mãe desencarnou muito cedo, ou seja, viveu uma situação muito difícil, e ela abre mão de viver a própria vida para ficar na casa da irmã, porque ela tinha um marido que bebia muito e ela entendeu que ali era o seu lugar, adotando a renúncia como princípio, e ela fica para poder ajudar a irmã a cuidar dos seus filhinhos, na medida em que o marido da irmã, né, no caso o cunhado dessa personagem, era um indivíduo muito desequilibrado do ponto de vista mental, espiritual, e ela fica, né? Mas surge aí um contexto novo, um cenário novo na vida dela, em que ela conhece um rapaz que estava se sacrificando muito para estudar, e ela durante muitos anos ajuda esse rapaz a se estudar. Ele se forma médico, inclusive, mas no momento em que ele se forma, ele a despreza, ele deixa ela para trás, e ela alimentando ali os sonhos, né, de que ela tinha muitas afinidades com ele, etc., alimentando aquele sonho de ter uma família, poder ter filhos, ainda que fosse às custas de uma vida simples. Ela estava pensando em suicídio. Na verdade, ela já tinha inclusive planejado o suicídio, ela já tinha comprado um veneno para poder tomar à noite, mas surge ali uma intervenção espiritual que muda completamente o cenário. A gente não faz ideia, na perspectiva desse livro, né, como que ele amplia para nós a consciência, mostrando o tanto que existem realmente muitas coisas entre o céu e a terra, muito mais coisas do que julga a nossa vã filosofia. Entre a ação Calderaro e depois, que é o guia do André Luiz, o André Luiz vai junto, vem a mãe dessa pessoa, dessa jovem, que estava prestes a cometer o suicídio naquela noite, e vem um rapaz que é um amor antigo dela, de outras vidas, e que tem uma função ali nesse capítulo fundamental. A mãe vem, estabelece para ela um diálogo inicial, e para ela estar em diálogo com esses espíritos, o Calderaro descreve um processo de magnetização como se fosse um passe mais forte, em que ela, de forma irresistível, é colocada em sono, e aí ela é desdobrada em espírito e entra em comunicação com a mãe e com esse amor antigo, né? Primeiro a mãe consola, ela reclama, fala das dificuldades da vida, que não quer mais ficar nesse mundo. E aqui é um interessante, né, na nossa prática aí profissional, a gente vê muito isso, essa dificuldade de lidar com a dor, com o sofrimento, essa dificuldade de dar um sentido e um significado para as dores existenciais como um problema que motiva muitas vezes as pessoas a cometerem insensatamente a questão do suicídio, né? Associada a dores profundas da alma, desespero, depressão, tristeza, falta de dificuldade de se resignar com os problemas que está vivendo e de dar um sentido mais amplo a isso, né? Nesse ponto nós não sabemos ainda. A gente sabe que do ponto de vista científico a religião é realmente um fator de proteção para a questão do suicídio de forma muito contundente, mas não se sabe ao certo ainda os mecanismos de como isso funciona. A obra aí de André Luiz talvez nos traga mais uns elementos para enriquecer a nossa visão de como que a religiosidade e a espiritualidade pode ajudar as pessoas a terem uma vida mais saudável, inclusive como fator de proteção para o suicídio, que é um desfecho tão trágico aí para a nossa existência, né? Então é isso. E aí, o rapaz que vem, esse amor antigo, depois da mãe, que dá uma consolada, ele dá uma chamada nela, assim, de uma forma muito boa, muito amorosa, mas muito firme, falando com ela da importância dela amar em outros níveis, né? Se ela realmente amava o rapaz,
Ao invés dela ser para ele água no meio da ilusão que ele estava vivendo, por que ela não seria um oásis no final da vida, quando ele tivesse já, às vezes doente, né, num processo aí já de desilusão com a vida, porque ele fala que precisava, como médico, de uma menina mais rica, com mais posses, que não tivesse ali as marcas do trabalho digno, mas que colocava ela numa condição social diferente, né? E ela esse espírito ajuda ela a enxergar o amor numa perspectiva diferente, na medida em que ele fala que ela pode continuar amando esse sujeito, mas de uma outra forma, como uma irmã, né? Em que ela deve seguir a vida dela fazendo isso, e que ela pode ser muito útil, não se dedicando apenas só às crianças que eram sobrinhos dela, mas também amando a humanidade num sentido mais amplo. Então ele dá uma contornada na situação, convidando ela a ampliar as fronteiras de amor, saindo do egoísmo familiar e vendo a possibilidade dela ser uma mulher útil à sociedade de uma maneira mais ampla, sem estar tão apegada. Óbvio que isso não é simples, mas a energia, o magnetismo e o afeto que esse espírito tinha por ela, inclusive ele fala, assim como você deve esperar por ele, nós também estamos esperando por você. Então trata a gente de fazer seu para casa, porque seu sofrimento aí está só começando, mas vamos dar um sentido mais amplo para o amor, porque esse amor que você dedica à humanidade é aquele que vai também te salvar, né? E aí ela toma a decisão em espírito, desdobrada, de voltar ao corpo, e ela sente, e o André Luiz descreve de uma maneira muito clara a disposição que ela sente quando acorda, né? A gente vê isso às vezes nos relatos de pessoas realmente que têm sonhos que são reparadores e reveladores. Eles falam que ela não poderia lembrar de tudo, porque isso inclusive poderia deixar ela insana devido à carga emocional e afetiva da experiência, mas ela volta refeita e com uma disposição assim de longo ânimo, longanimamente disposta a seguir com as suas lutas e ressignificando a sua vida numa esfera muito mais ampla, né? Então isso é só uma sensibilização, um convite para você ler esse capítulo, né? Tem detalhes ali, frases, sobretudo desse espírito que ama essa mulher que ia cometer o suicídio, muito importantes para falar do amor, de um amor maduro, de um amor espiritual mais maduro, né? Como quem vê a nossa experiência aqui na Terra realmente como uma jornada de aprendizado, uma escola em que a gente aprende a incorporar esses elementos da virtude do amor aos poucos, né? Mas num sentido bem mais espiritual. Muito bacana esse capítulo, lê lá, capítulo 13, Psicose Afetiva, projeto No Mundo Maior. Vamos seguindo até semana que vem, né? Um excelente 2020 para todos, que a gente possa retomar com todo vapor e aprendendo cada vez mais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.